Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor seja com todos. Hoje vamos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar de evangelismo e discipulado. Essa é a aula de número 4, tá? E nós vamos começar aí, na página 111 do seu material impresso, tá bom? E fala da missão do discipulado, né? Qual que é a nossa missão no discipulado? Começamos com Marcos 16 e 15, o famoso versículo de Marcos, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, qual é o sentido dessa missão, né? A expressão missão vem do latim, né? E lá no latim é missio Dei, tá? A missão de Deus, Dei, aí é Deus, né? E missio, missão. Significa mais ou menos enviar, deixar ir, partir, né? Enviar mesmo, né? A tradução mais lógica é essa. Então, a missão de Jesus na Terra se encerrou cerca de 40 dias depois da sua ressurreição. Depois de ter padecido, ele se apresentou vivo, né, com muitas provas incontestáveis, aparecendo a eles, né, aos discípulos durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino, tá? Bom, o seu trabalho com os apóstolos tinha iniciado mais de 3 anos antes disso, tá? Mas o trabalho deles estava apenas começando, de Jesus estava terminando, dos apóstolos estavam começando, tá? Jesus deu-lhes então uma missão, né, que faria valer para o mundo, né, a vida e a morte, para todas as pessoas, né, a vida e a morte do Messias, quando deu aos apóstolos a responsabilidade de levar a palavra do Evangelho. Lembrem-se que Evangelho é boas novas, né, ao mundo, tá? A missão está no coração de Deus. Logo, a missão é a maneira correta de agradar a Deus, né? Uma das maneiras mais, uma das poucas maneiras que eu queria dizer que se pode agradar a Deus. Mesmo quando estabelecido em algum lugar na condição de discípulo, o homem, né, chamado por Deus, ele tem a missão de compartilhar, de levar esse evangelho, como a gente viu ali atrás, com todos aqueles que o cercam, com todos aqueles que estão ao seu alcance, né? E que não conhece a salvação de Jesus. Então, todas as pessoas que estão ao alcance do discípulo e que não foi evangelizada ainda é alvo potencial, é uma pessoa que pode ser evangelizada. A verdade é que o Criador, Deus, ama o universo criado, né, por Ele mesmo. Essa realidade é refletida em toda a história, durante a qual Deus tem consistentemente buscado o relacionamento com os seres humanos. Na verdade, Jesus veio derrubar o muro que separava tanto os judeus como os gentios da graça maravilhosa de Deus, tá? Só para relembrar vocês, biblicamente nós temos 3 tipos de pessoas, 3 povos distintos, para cada um tem uma regra diferente, tá? E um deles nem regra tem, né? Que a Bíblia deixa claro, né? Que são judeus. Quem são os judeus? Todo aquele nascido do povo de Israel. São chamados judeus hoje porque Judá foi a tribo maior e que ganhou proeminência. Na época lá do passado, né, antes do cativeiro babilônico, 100 anos antes, né, os assírios deportaram 10 tribos, eram 12 filhos de Israel. Sobrou só Judá e Benjamim e os levitas que transitavam no meio deles. E um outro dissidente lá do norte que teria vindo para a Judéia, né? Para a região da Judéia. Aí virou região da Judéia. Aí eles passaram a ser chamados de judeus, tá? Então o primeiro povo é o povo da promessa, da descendência de Abraão, tá? Para eles a realidade é uma, tá? O segundo povo são os cristãos, nós chamamos de cristãos. Quem são os cristãos? São todo aquele que aceita a Jesus como seu único e suficiente Salvador.
E esse cristão, da onde que ele vem? Ou ele é judeu, ou ele é gentio, que é o terceiro povo, tá? Gentio é todo aquele que não é nascido de Israel e nem se tornou cristão, tá? Então os cristãos são tirados do meio dos judeus e do meio dos gentios, tá? Então só os três: judeu, cristão, gentio, tá bom? Ficou bem explicadinho aqui. Isso ajuda lá na frente em outra matéria, tá bom? Bom, a partir do Gênesis, né, percebemos que a preocupação de Deus para com o mundo inteiro, ela se reflete quando ele inclui os seres humanos na história, tá? No decorrer da história, e dá o poder de decisão, né, na sua vida particular a esses seres humanos, né? Ou seja, ele não vê as pessoas que ele criou apenas como fantoches, marionetes, tá? Mas ele os criou para reagirem com a aceitação ou a rejeição aos cuidados graciosos que ele preconizou, que ele preparou, tá? Ao longo do ministério de Jesus, pode-se notar que ele desenvolveu relacionamento com todos os tipos de pessoas, judeus e gentios, tá? Para lembrar vocês lá o que eu falei agora há pouco, né? E em seguida demonstrou o seu amor por essas pessoas. Então ele não fez acepção nem divisão de pessoas. Aqui nesses três grupos estão incluídas todas as pessoas do mundo, tá? E ele os chamou para acompanhá-lo neste ministério, né? Então fomos chamados por ele, né, na verdade. Então ele gastou toda a sua vida investindo em pessoas, em homens, que mais tarde seriam os participantes do reino. Então o cidadão do céu, o cidadão do reino, vem dessas pessoas que Jesus investiu neles lá do começo. Primeiro ele, e depois deu a missão para os discípulos para continuar esse trabalho. Então a missão de Jesus foi fazer discípulo, foi discipular, tá? Então o primeiro nível, chama isso de nível, mas é erro, você não vai ver isso no material, tá? O primeiro nível é o nível do evangelismo, é onde a pessoa tem um contato inicial com a palavra de Deus, né? Até a pregação é diferente, o trato é diferente, tá? O segundo nível é o nível do discipulado, é onde a gente implanta Cristo no coração dessa pessoa que já se converteu lá no primeiro nível, tá? Então aqui é uma outra realidade, é um outro tipo de mensagem, é um outro tipo de perfil de obreiro, tá? O perfil do evangelista é um, o perfil do discipulador é outro. É claro que tem pessoas que vai entrar na fila dos dons, ele entra várias vezes, né? Então ele tem um dom para um e para outro, nada impede que tenha os dois, mas eles são dons diferentes, eles são capacidades diferentes, perfis diferentes, tá? A missão de Jesus foi fazer discípulos com a finalidade de se multiplicarem e levar esses ensinamentos a toda a terra. Os escritos de Paulo, por exemplo, são uma constante, né? O constantemente chamado a missão de fazer discípulos, tá? Então essa era a missão dele, que ele tinha, né? Que Deus tinha dado para ele. O que se descobre é que Deus quer salvar o homem, né, das garras de Satanás, do maligno, tentador, e de uma condenação iminente, né, que paira sobre todos os que estão em estado de rebeldia contra Deus. Então deseja Deus reconciliar-se com Deus. Então quando fala, quem quer reconciliar com Deus? Não é quem já foi crente e desviou. Todo homem está separado de Deus pelo pecado, porque no princípio não era assim. Então todo homem que está distante de Deus, ele tem a opção, a oportunidade de se reconciliar, de voltar de onde ele não deveria ter saído desde o princípio, tá? Então, mas não é só isso. Deus quer enviar o homem a propagar a sua mensagem, a fazer parte desse projeto, tá? Do projeto de salvação. E para que essa mensagem não pare, né,
E Jesus ordenou que essa missão continue, né? Veja o primeiro versículo que nós vimos lá em cima: ide por todo mundo e pregai o evangelho, tá? Então, ele não o chama apenas para ir até ele, como muitos pensam, Jesus me chamou para ir até ele e eu ficar ali esperando o dia da salvação. Mas também para ir por ele, tá? Para trabalhar para ele e para trabalhar com ele, né? Então, é uma missão mais ampla do que a pessoa vê a princípio, né? No começo. Depois, com o discipulado, com o texto bíblico, a pessoa vai se familiarizando com essa nova ideia aí, tá? Para fazer do homem o seu discípulo, né, os seus discípulos, Jesus assegura a salvação dele, né, desse homem, e põe ele em sua família e dá o seu espírito, né, do espírito dele, e depois o torna representante dele na terra, tá? Então a sua missão, a minha missão, a nossa missão envolve dois grandes privilégios. É árduo às vezes, mas são privilégios na verdade, porque para começar vai ter pagamento, galardão para isso, tá? Mas são privilégios a princípio, né? Mais do que um trabalho, mais do que uma fadiga, é um privilégio a gente cumprir com essa missão, tá? Que são os dois: trabalhar com Deus e representar Ele nessa terra. Então, quando um pecador, lá no seu lar, ele se sentia incomodado pelos seus pecados, porque o pecado incomoda o ser humano, todo ser humano. Aí ele resolve procurar Deus. O que ele pensa na hora? Puxa, eu tenho que ir para uma igreja, porque a igreja, lá na igreja tem representantes de Deus na terra, que eu posso achar um meio de chegar a ele. Então o trabalho lá de evangelismo, discipulado, e outro trabalho aqui de representante. Então já temos três coisas: evangelizar, discipular e representar ele aqui nesse mundo, tá? Bom, com relação ao preparo para esse trabalho, tá? Agora eu vou para a página 113 do seu material impresso. Não se deve então esquecer do preparo, né? Ler a palavra diariamente. O obreiro tem que estar preparado, ele tem que saber o que dizer e como dizer. Não é muito extenso isso não. A pessoa pensa, eu tenho que saber a Bíblia toda. Não. Para cada missão, para cada trabalho, para cada realidade tem uma palavra diferente. Eu comecei falando isso para vocês lá atrás. Então, ao evangelista, ele tem um estudo, né? É claro que o conhecimento geral da palavra de Deus ajuda muito mais do que vocês imaginam, mas porque a pessoa vê o tamanho do conteúdo da Bíblia e fala, não, então nunca vou ser esse discípulo. Sim, o discipulado de modo geral, né, e o evangelismo, ele tem características diferentes. Então o que precisa saber o evangelista e o discipulador são diferentes, apesar de que é bom que todos conheçam todas as nuances, né? Mas eu digo que ele tem que se especializar mais na área que ele tem um chamado mais vivo, porque tem uma mensagem maior e ele tem que estar sabendo o que fazer, né? A mensagem que ele tem que levar, tá? Então, a fé vem pelo ouvir, né? No caso lá, naquele tempo, não era só pelo ouvir mesmo, pouca gente sabia ler e escrever, não tinha outros meios nem nada, né? Então, se não tem uma pessoa para falar para ele, ele dificilmente, né, não conseguiria, porque ele não conseguia ler, ele não tinha como se virar de si mesmo. Mas a fé vem pelo contato com a palavra, né? Então hoje, modernamente, eu poderia dizer isso, né? Por receber aquela palavra, né? Não é ouvir aqui, não é só no sentido de captar ela com o ouvido, né? Ouvir é no sentido de dar ouvidos, tá? E a fé vem à medida que a pessoa dá ouvidos, porque tem gente que ouve hino evangélico, ouve pregação, mas aquilo só capta, ele não dá ouvidos, ele não recebe ela. Então, cuidado ao interpretar esse ouvir aí, né? Então, a fé então vem pelo ouvir e guardar esses ensinamentos. Então, para guardar os ensinamentos, eu tenho que dar ouvidos, eu tenho que dar crédito a isso, tá? E o mais importante,
colocar isso tudo em prática, né? Então essa é a preparação inicial. Tá. O estabelecimento da grande comissão. Grande comissão, sim, tem ela em mais de um lugar, mas aquela que nós começamos lendo lá em Marcos 16:15, tá? E por todo mundo, aquilo é a grande comissão. Porque Deus comissionou, enviou, né? Ele deu uma ordem, né? O Novo Testamento insiste que a missão sai da vida da igreja, né? Essa foi estabelecida através da morte e da ressurreição de Jesus. Então esse é o foco principal, né? A morte e a ressurreição. Ele morreu e nasceu. Veja isso, o símbolo disso no batismo. Quando a pessoa se batiza, ele não vai lá tomar um banho purificador somente, né? Ele vai lá com um símbolo: olha, agora eu morri, fui sepultado, nasci de novo, né? Então, morte e ressurreição. Primeiro Jesus morreu, ressuscitou, e todos aqueles que morrerem na semelhança da sua morte também o serão na semelhança da sua ressurreição, diz a palavra de Deus, tá? Então, bem como a sua ascensão ao céu, né? Que ele morreu, ressuscitou e foi ao céu, né? Os 3 passos aí. Logo depois vem o derramamento do Espírito, né? Então, o imperativo, né, a ordem da missão de Jesus, né, é de discipular pessoas, né? Ele ordenou que nós os discipulássemos, né? Nós quem? A igreja toda tem a missão de discipular, apesar de que a gente vê as características discipuladoras mais numa pessoa do que no outra. Eu vou separando aqui para vocês, tá? Veja só. No Evangelho de Lucas, extrai-se o maior dos exemplos de como se deve preparar para essa nobre e interessante missão. É muito interessante, é muito gratificante. Posso dizer a vocês, né, com experiência própria e com amor. É muito, muito gostoso cumprir a ordem de Jesus, tá? O Espírito do Senhor está sobre mim, né? Aqui ele está Lucas, né? Aqui está em Lucas, mas Lucas está citando o trecho do Velho Testamento onde profetizava a vinda de Jesus, tá? Lá em Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista, ou da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E pregar que o ano da aceitação, que o ano do Senhor, que o tempo de Deus está próximo. Então, logo é dever do cristão. O cristão é aquele que aceita, que confessa Jesus como seu Salvador, tá? Lá na frente eu vou explicar para vocês sobre a confissão de Pedro. Então vai guardando aí, né, para isso ir se juntando aí no seu coração. É dever do cristão alargar o coração, expandir, não é deixar não, é alargar o coração para o Senhor, tá? Alcançando a todos que estão à sua volta, né, os vizinhos, colegas de trabalho, de estudo, amigo, parente, todo mundo, né? Porque a nossa missão é levar esse evangelho. Nota importante, né? Nota importante. A sua missão não é ganhar almas. Se você trabalhar para ganhar almas, você pode ser um obreiro ou obreira frustrada, né? Frustrado ou frustrada, porque às vezes o nosso trabalho não dá fruto do jeito que nós pensamos ou no momento que nós pensamos. Às vezes o evangelismo, você evangeliza uma pessoa, ele leva muito tempo para depois aceitar e tudo. Então é muito frustrante ser um pregador ganhador de almas, que quer ganhar almas. O nosso trabalho, biblicamente falando, é evangelizar, é levar a palavra. Os frutos são consequência disso. Mesmo porque não somos nós que convencemos o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você não tem que se esforçar para fazer a pessoa aceitar, porque não é você que vai convencê-lo. Argumento nenhum seu vai fazer ele se convencer. Então, que você tem que trabalhar como evangelista e discipulador, você tem que trabalhar
com a palavra da verdade da forma correta e lançar essa palavra. E daí para frente acabou a sua missão. Porque tem gente que fica perturbando. Outro dia eu fui num culto, né? O sujeito lá, o pregador, né? Que nem era ele que estava pregando, um tinha pregado, depois era a oportunidade para ele no final. Ele ficou quase meia hora perturbando as pessoas que não eram crentes lá, tentando convencer eles a aceitar, para ele fazer um número lá. Não, eu ganhei 5, ganhei 6, não ganhou nenhum. Quem ganha é o Espírito Santo de Deus, tá? E não é por força, não é por violência, não é dessa maneira aí, tá? Queria só deixar clara essa ponte importante aqui. Você não é ganhador de almas, você é evangelizador, ok? As almas virão naturalmente, muitas dessas pessoas vão aceitar Jesus, que você evangelizar. Se evangelizar muitos vão aceitar. Se evangelizar poucos vão aceitar. De modo que a quantidade, quem vai, quem não vai, isso aí não é o seu trabalho. Não é com você. Você não tem que se preocupar com isso. Não é a sua área de preocupação. A sua área de preocupação é cumprir a comissão. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Essa é a sua comissão, tá? Comissão que eu falo é imperativo, é ordem, tá? Página 114, já no Evangelho de Lucas, hein? Não é 114, não, é 115, não. 115. A própria queda e o consequente quebrantamento do mundo cria medo nos cristãos e paralisa, né, para a ação. Teme-se muitas coisas, dentre elas o tamanho da tarefa, do trabalho de tornar Cristo conhecido das pessoas, tá? Teme-se a irrelevância em um momento em que muitas vezes não é entendido, né? As pessoas hoje têm sabedoria para dar e vender porque está tudo na mão aí, rapidinho, ele tem acesso à informação, mas isso tudo é nada, né? Então temer essa irrelevância, a mensagem do Evangelho fica quase... Muita gente se desvia por isso, né? Porque acha muito irrelevante o que ele está fazendo, tá? Então, na verdade, o ser humano tem medo de rejeição, né? Dele ser rejeitado. Aí ele vai pregar, as pessoas rejeitam ele, né? A rejeição é bem doída mesmo, né? Leva uma porta na cara e tal. E acontece, né? Então, o ser humano tem um pouco de restrição quanto a isso, né? Que toca o núcleo da pessoa, que é a necessidade de se relacionar. Veja, quanto mais existe possibilidade de relacionamento, mais as pessoas ficam ávidas por isso, porque elas têm uma necessidade natural de relacionamento. Há uma necessidade de comunidade, de viver em comunidade dentro do ser humano. Veja que é a cidade grande que atrai mais pessoas, porque a pessoa tem necessidade de comunidade, de mais pessoas ali, e tem medo da solidão, e tem medo da rejeição, e tem uma série de coisas para ser trabalhado, mas que não é o nosso trabalho aqui. Nosso trabalho aqui é falar do evangelismo. Só estou mostrando e demonstrando para vocês esse viés aqui que pode ser perturbador. Bom, é através da comunidade que as pessoas tornam-se encorajadas e equipadas para demonstrar o evangelho de forma interessante, de forma relevante. O evangelho é relacionamento. O princípio do evangelho é relacionamento, tá? E tem tarefas para todo mundo dentro desse relacionamento. Quem tem dificuldade de relacionamento também tem tarefas importantes que podem ser desempenhadas. Eu vou demonstrar isso para vocês, tá? Algumas já ficou para trás aqui. Muito bem. O capítulo 10, na página 117, como discipular. Veja, agora vamos para Mateus, capítulo 4, versículo 19. Olha aquela anotação ali. Se eu já falei para vocês, repito, né? Vocês têm que aprender isso. A anotação lá, né, de referência bíblica. Mateus, né, está abreviado, capítulo 4, pontinho, versículo 19. Lembra que esse pontinho pode ter 2 pontos no lugar dele nas notações antigas, as mais modernas usa ponto, tá? Então, conforme o material que estiver usando, às vezes vem 2 pontos ali. E a CF, que é a versão, nesse caso aí é a versão da Bíblia, que é a Almeida Corrigida Fiel, ACF, tá? Então às vezes vem a versão ali também, porque
pode dar uma diferença de versão para versão na forma que o texto foi escrito, e pode causar confusão, e muitos autores então colocam a versão que ele usou, tá? O chamado dos primeiros discípulos de Jesus é uma indicação clara de como deve ser o processo do discipulado, tá? A Bíblia relata que Jesus aparece sempre no mar da Galileia, né, a encontrá-los ali. Ele começou o seu... mesmo porque Jesus morava ali, né? Jesus morava na cidade de Cafarnaum, tá? Que é na beira do mar da Galileia ali, né? Ele era a família dele, ele não, né? A família dele era da Galileia, porque ele não, ele nasceu em Belém, na Judéia, lá embaixo. De lá ele foi para o Egito, fugido do rei Herodes. Aí o rei morreu, José voltou com a família para Galileia, tá? Por isso ele é chamado de Galileu, de Nazareno, porque Nazaré é uma cidadezinha na Galileia. Mas como ele tinha necessidades também, a família dele se mudou para Cafarnaum. Quando ele veio de lá, do Egito, já se tem notícia dele na Galileia, na cidade de Cafarnaum, tá? Na Galileia, não mais em Nazaré, que é uma vila bem, era naquele tempo uma vila bem pequena. Hoje é uma cidade considerável lá, tá? Então a Bíblia relata isso, que ele aparece por ali, né? Sempre no começo do ministério de Jesus, e o chamado dos primeiros discípulos, que foram pescadores ali do mar da Galileia, que nem é mar, né? É um lago de água doce muito grande, que é regado pelo Rio Jordão, tá? Então, e o chamado dos primeiros discípulos são eventos inseparáveis, né? Ali o local e tudo, exige-se algumas condições e recursos para discipular, né? E uma boa maneira de aprender, né? É um dos pontos que leva uma pessoa a querer aprender como discipular, é o relacionamento com Jesus. Então, a forma que ele se relacionava com Jesus faz toda a diferença. Então, para nós não é diferente, tá? A forma que o discípulo se relaciona com Jesus vai fazer toda a diferença na hora dele evangelizar, na hora dele discipular. As pessoas às vezes se fazem de desentendidas, mas não são, elas são muito espertas e vão perceber se a motivação for errada, se uma série de cis aí que a pessoa percebe facilmente, né? E uns expõem isso, outros não, mas o certo é que as pessoas eles percebem quando a motivação não é muito nobre, tá? Então, dentro do nosso relacionamento com Jesus é que nós desempenhamos o nosso trabalho, e o nosso trabalho é visto, né? Dá fruto, né? Tem ênfase quando nós nos relacionamos como discipuladores evangelistas corretamente com Jesus. O texto, então, a seguir, reforça a importância de se relacionar corretamente com o mestre. Olha esse, tá? Eu vou passar aqui para cima para vocês verem. Eu sou, Evangelho de João, tá? 15:5. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esse versículo sintetiza tudo que eu estou falando. Um bom relacionamento. Ele é a árvore, né? Ele é a planta. Nós somos os ramos daquela planta. E os ramos só subsistem se estiver bem conectados na planta, tá? Então nós temos que estar nele e ele em nós, para o nosso trabalho produzir fruto, porque se não se desconectar, perde a seiva, não sobra fruto, tá? Então ele foi taxativo no final do versículo. Sem mim nada podeis fazer, tá? Porque também muita gente viria que ia pregar o evangelho por outros motivos, por outros interesses, né? E tudo isso. Então ele está falando do fruto do trabalho aqui. Então essa palavra é específica para esse trabalho aqui, tá? Bom, uma longa história sobre a paciência de Deus descrita em toda a Bíblia. Paciência, né, também chamada de longanimidade na Bíblia, tá? Ou tolerância, né, nesse caso aqui, a tradução mais adequada seria tolerância, né? Uma longa história sobre a tolerância de Deus descrita em toda a Bíblia, isso é sinônimo, tá?
comprova que apesar da eleição de Israel, né, de Israel ser eleito, né, apesar de todo o amor e cuidado de Deus, as pessoas não se tornam o que Deus quer, não se tornaram o que Deus queria e continua não se tornando. Isso ficou claro precisamente na vinda de Jesus e na sua luta por Israel, né? Por isso Deus começa algo novo. E ele planta Jesus, seu próprio filho, no mundo como a videira verdadeira, como a árvore verdadeira. Então, para dar fruto, tem que estar ligado na árvore verdadeira, que é o Cristo, o Filho de Deus. E ele fundou com isso uma comunidade eclesial, está falando de igreja, fundou igrejas, comunidades, tá? Que tem o privilégio de se tornar o que Israel deveria ter se tornado e não fez, tá? Uma videira que traz muito fruto e dessa forma, produzindo esses frutos, glorificam o nome do Senhor, né? Glorifica aquele que vive para sempre. Deixa eu pular um pedacinho aqui e vamos para a página 121. Vamos lá? Uma vida exemplar, né? Além desse relacionamento, a pessoa, né? A Bíblia sempre fala disso: conhecereis a árvore pelos frutos, e por aí vai, tá? Então a pessoa tem que pautar para uma vida de exemplo, de ser exemplo das outras pessoas. Isso está por toda a Bíblia, tá? Então vamos por partes aqui. Nada prejudica mais o discipulado ou evangelismo do que a falta de consistência e de coerência entre a palavra e a ação. A pessoa fala uma coisa, mas vive outra, né? Então tem que ter coerência, tem que ter consistência, ele tem que viver o que ele fala, tá? Os discípulos não só escutam os seus mestres, né, como também observam o seu comportamento, suas atitudes, suas ações, suas motivações, como eu acabei de falar ali atrás. As pessoas percebem, tá? E essa era uma preocupação legítima de Paulo, né? O apóstolo Paulo, quando ele escreve: o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Não só para Deus ver, mas para os homens também. Então nós somos servos, nós somos representantes de Deus. E como representantes de Deus, devemos nós nos proceder como tal, tá? Bom, vida exemplar não é um comportamento ético como resposta à cultura, né? Moralismo, legalismo, essas coisas, mas a demonstração de uma vida discipulada, né? Que se manifesta através do amor, a alegria, a paz, longanimidade, bondade, os frutos do Espírito que estão lá em Gálatas 5, tá? Então é uma manifestação natural daquele que serve a Deus. O fruto do Espírito Santo e a sabedoria divina é a sabedoria divina nele contida, tá? Então é assim que Deus espera isso de nós. Do nosso relacionamento com Cristo agora, né? Depois subiu ao monte, chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele, né? Então ele chamou alguns ali, selecionou alguns e chamou. Marcos 3,13 da Almeida Corrigida Fiel. Através do exemplo de Paulo, aprendemos a seguir a Cristo, né? Sede meus imitadores, como eu também sou imitador de Cristo. 1 Coríntios 11:1, né? E assim habite Cristo no vosso coração, né? Pela fé, e estando vós arraigados é enraizados, tá? Que criou raiz. E alicerçado, alicerce é a base, né? Como uma construção em amor. Temos que ter raiz profunda, alicerçado no amor, tá? Essa é a orientação de Paulo para que nós tenhamos um bom relacionamento com Cristo, e tendo um bom relacionamento com Cristo, nós venhamos produzir fruto, né? Através dele, né? Através de Cristo, né? Porque sem Jesus nós não podemos fazer nada, sem ele nada podemos fazer. Amém? Vamos terminar essa aula por aqui? Que Deus vos abençoe abundantemente em Jesus Cristo.